Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da TV Pé de Figo. E hoje nós vamos conversar com o vereador Alessio Cal para tentar entender o que está rolando lá na Câmara na questão da CPI das contrapartidas. Olá, vereador, como vai? Olá, Pozuto, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui esclarecendo um pouco sobre a CPI das contrapartidas, esse momento importante que passamos no nosso município, extremamente importante ter esse diálogo com a população e eu agradeço a oportunidade de poder conversar aqui com o pessoal do Pé de Figo. Nós é que agradecemos a sua disposição de conversar com a gente. Vereador, afinal de contas, o que é exatamente essa questão das contrapartidas? Que implicações ela tem na vida da nossa cidade? Olha, Pozuto, desde 2015 existe um decreto da Prefeitura Municipal de que todo empreendimento que for aprovado no município, ele deve uma contrapartida de 2,5% para a Prefeitura, e essa contrapartida ela deve ser utilizada em investimentos para ampliação e melhoria da infraestrutura urbana. Então, por exemplo, malha viária, questão de abastecimento hídrico, de tratamento de esgoto. Então, devem ser investidos, né, nessas áreas para aumentar e melhorar a infraestrutura urbana. Então, uma das funções mais importantes do vereador, do papel do vereador, é a fiscalização dos atos do Executivo Municipal. E por isso é que foi instalada uma CPI na Câmara? Exato. Final de 2018, mais ou menos, eu comecei a fazer uma série de requerimentos questionando a prefeitura a respeito de obras que estavam acontecendo na cidade e muitas vezes não vinha a resposta dos requerimentos. Eu pedia cópia de processos administrativos e eles se negavam a mandar, ou as respostas eram meio atravessadas, e isso começou a chamar a nossa atenção. E aí nós começamos a intensificar essa investigação com requerimentos, né, do meu gabinete, e quando foi em 2019, já próximo a meados de 2019, nós identificamos que caberia uma investigação mais aprofundada. E aí que se instaurou uma CPI. Eu e mais 5 vereadores assinamos um requerimento, né, solicitando a abertura de uma CPI na casa, uma comissão parlamentar de inquérito, para que pudéssemos investigar mais a fundo. Porque no nosso entendimento, e depois ao longo da CPI isso se constatou, as obras que estavam sendo realizadas como contrapartida desses empreendimentos imobiliários, eles não estavam seguindo o decreto de 2015. Quer dizer, então, o empreendedor imobiliário, quando ele obtém a aprovação do projeto dele, do empreendimento dele, ele se compromete, por lei, a fazer o investimento em alguma área, como contrapartida? Isso, exatamente. E aí o decreto ele dá duas opções. Ou o empreendedor vai fazer o depósito em dinheiro no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, ou ele vai realizar alguma obra a pedido da prefeitura. Só que no nosso entendimento, muitas das obras que foram realizadas nesse período, 2018 e 2019, elas não estavam em acordo com o decreto, porque elas eram meras reformas, né? Então, troca um telhado, troca um piso, e no nosso entendimento, isso não melhora a infraestrutura urbana, você apenas mantém o que já existe. Até mesmo com palavras da prefeitura justificando o decreto, eles alegam que, como vai haver um aumento da demanda, né, com a aprovação de um novo empreendimento, você deve melhorar os equipamentos públicos para atender essa demanda maior. E quando você simplesmente troca um telhado, por exemplo, não está aumentando a capacidade daquele próprio, né, daquela UBS, daquela creche em atender a população. Aí você propôs a CPI, não é isso? Isso, eu fui um dos autores do requerimento, né? Inicialmente a ideia partiu do meu gabinete, depois outros vereadores entenderam também que era necessária essa investigação mais aprofundada. Foi aprovado por unanimidade na época, a abertura da CPI, os 17 vereadores aprovaram, e desde então, durante esse um ano, nós estivemos investigando. E eu era o relator da CPI, né? Tinha um papel aí mais importante no quesito de investigação, de levantamento das informações. E acabamos por apurar aí que mais de 750 mil reais ou não foram gastos, pelo menos não nos foi comprovado o gasto, ou foi gasto de maneira equivocada. E o presidente da CPI é o vereador Secafim, e os demais membros da CPI, quem são, vereador Alessio?
Éramos em 11 no início, porque na ocasião o vereador Aguiar, que era suplente, né, ele estava na Câmara, então ele também fazia a composição. Então era eu, o vereador Secafim, o vereador Aguiar na época, o vereador Salame, o vereador César Rocha, vereador Giba, vereador Tolói, está faltando mais alguém, deixa eu verificar aqui. Franklin, vereador Kiko Belloni, e acho que éramos estes, Posuto. E o vereador Mair também. Tá, e o relatório final da CPI foi aprovado pela comissão e encaminhado para o plenário. Perfeito, nós aprovamos com 6 votos favoráveis e 1 voto contrário dentro da comissão. Tiveram também algumas ausências, 2 ausências na comissão, 3 ausências, e depois veio para plenário. E na semana passada, na terça-feira, era para ter tido a votação. No entanto, alguns vereadores se organizaram com um pedido de vistas, o que é permitido pelo regimento, e conseguiram a aprovação desse pedido de vistas, para postergar a votação desse relatório. E com que justificativa, vereador, você acredita que houve essa movimentação? Na minha opinião, o que foi dito em plenário é uma coisa, o que eu acredito é outra. No plenário foi dito que, pelo vereador César Rocha, autor do pedido de vistas, de que, na opinião dele, a empresa deveria ter sido ouvida, né? O que me chamou muita atenção é que o vereador era membro da CPI e, em momento algum, ele questionou isso ou sugeriu à comissão. Alguns outros vereadores, que também eram membros da comissão, deram a mesma justificativa. É como se o trabalho estivesse incompleto. Só que todos participaram de todos os atos da CPI, inclusive com o encerramento dela, né? Que nós tivemos uma reunião de fechamento da CPI deliberando pelo final dela. E, a partir de então, eu entrego o relatório. Mas eu acredito que, infelizmente, é uma pressão muito grande por parte do executivo, do prefeito municipal, que tem interesse que esse relatório não seja votado, né? E por que é necessário a aprovação em plenário? E o que vem daí? Por exemplo, se for aprovado o parecer da comissão, o que acontece, afinal de contas? No relatório, eu faço a indicação de que essa investigação ela deve continuar, ela deve ser aprofundada, e o encaminhamento é enviar ao Ministério Público para que ele tome ciência de tudo o que aconteceu e que nós apuramos, e também ao Tribunal de Contas do Estado, porque, no nosso entendimento, houve lesão ao erário público, né? O município ele deixou de arrecadar um dinheiro que lhe era devido. E isso tem que ser devidamente investigado pela Justiça e também pelo Tribunal de Contas. Então, após a aprovação do relatório, vai ser encaminhado para esses 2 órgãos. E essa votação pode acontecer já na próxima sessão? Na verdade, o pedido de vistas foi de 10 dias, se eu não me engano, então, terça-feira, agora, dia 20, não será votado, né? Ele vai ficar para a próxima sessão da semana que vem. Entendi. Ok, vereador, muito obrigado pelos esclarecimentos e boa sorte aí. Eu que agradeço, Posuto, é um prazer estar falando aqui com você, o pessoal do Pé de Figo. Fico à disposição para maiores esclarecimentos e, quem sabe, na próxima semana a gente possa ter a votação desse relatório, que é tão importante para a população entender o que de fato aconteceu e que os responsáveis sejam devidamente punidos. Ok, muito obrigado, e obrigado a você que acompanha a nossa programação, e você pode ver esta e outras entrevistas nas redes sociais do Pé de Figo e no portal pedefigo.com. Muito obrigado e até a próxima.